Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Boa noite a todos. São 18 horas. Estamos iniciando mais um programa Crianças do Século XXI aqui na Rádio Vivência Espírita, em São José dos Campos. E tenho hoje o prazer de apresentar uma pessoa que daqui a pouco nós vamos falar com ela. Uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E lembrando também uma coisa muito legal, né? Que agora nós vamos ter o Facebook também, uma live no Facebook, né? Graças a Deus, né? Já conseguimos resolver e hoje estamos no YouTube e no Facebook. Então, se você estiver pelo YouTube, não se esquece, vai lá na Rádio Vivência Espírita, se inscreve no canal para que a gente possa ter você junto com a gente nessa família Vivência Espírita e ativa o sininho para receber todas as notificações. E também, se você estiver no Facebook, a live está funcionando lá na nossa página do Vivência Espírita, vai lá, curta, siga a gente também fazendo parte da família, né, da Vivência Espírita. Então, boa noite para o Lúcio. Tudo bom, Lúcio? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Que bom essa notícia que o Marcelo está dando para a gente. Agora a gente vai ter Facebook de volta, o que é muito importante. A gente consegue ampliar a nossa rede, né, de pessoas para participar. Lembrando que algumas pessoas às vezes não conseguem ou às vezes não têm o hábito de usar o Facebook ou o YouTube. Então, acontece esse pequeno, né, discrepância de uma pessoa gostar de uma coisa ou usar outra. Então, a gente tendo os dois veículos de comunicação ajuda bastante, não só na comunicação ao vivo, mas também na divulgação. Então, a gente agradece a todos os participantes aí que estão com a gente e vamos continuar aí, gente, que é importante. Curta a nossa página, curta os nossos vídeos e também todas as lives que a gente estiver fazendo. É isso aí. E nós vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, espaço terapêutico que faz constelação familiar, cursos de psicoterapia reencarnacionista, psicoterapia em grupo e também da Vila Engenharia. Se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. E do Concerto de Cura, né, que é o projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro, que inclusive o Ciro Pinheiro hoje estará aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho com ele. E os programas da Rádio Vivência Espírita, eles são retransmitidos pela Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rádio Doutrina do Rio de Janeiro e também pela TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje nós vamos contar com a presença do Ciro Pinheiro, que vai falar de uma coisa muito legal, que são os florais sonoros. Então quero mandar uma boa noite para o Ciro Pinheiro, que está junto com a gente. Boa noite, Ciro, seja bem-vindo. E estou muito feliz que você está participando junto com a gente aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. E fico muito feliz com a oportunidade de a gente falar dos florais sonoros, que é uma coisa que nasceu por conta de um disco do Edu Gomes e do Adriano Greenberg, eles que produziram todos os 10 álbuns do projeto Concerto de Cura, que está disponível em todas as plataformas. Agradeço a oportunidade. Muito bom. E eu acho que seria interessante da gente já começar a falar um pouco sobre o que são os florais sonoros, né? Porque acho que a gente conhece os florais, né? Eu acho que seria interessante, de repente, você contar um pouco da história, né? O que são os florais sonoros, da onde veio, como surgiu esse trabalho, que eu acho que é muito interessante. Ok, a ideia do projeto Florais Sonoros surgiu em 2015, quando eu comecei o meu projeto de atendimento do coaching, e o meu projeto se chama Direct Coach. Nas sessões de coaching, eu oferecia uma música do disco Música para os Florais de Bach. É um disco duplo, tem 38 músicas compostas sob efeito dos florais sonoros. As músicas todas foram compostas pelo Edu e pelo Adriano, sob supervisão da terapeuta de florais Maria Aparecida das Neves. Ela encomendou o CD, isso lá em 2006.
E eles tomaram os florais e, supervisionados por ela, compuseram as músicas e lançaram o CD. Em 2015, eu usei os áudios desse CD para colocar como no final da sessão de coaching, oferecendo um floral sonoro. Era uma música que tinha o princípio do floral como o princípio dos florais do Dr. Edward Bach, que inventou essa terapia dos florais. Em 1930, ele lançou o livro The 12 Healers, que é o livro dos 12 curadores, e ele descobriu 38 florais. Os florais estão distribuídos em 7 grupos: ansiedade, medo, angústia, hipersensibilidade, preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. A gente tem os florais obedecendo a essa prática do Dr. Bach, que é cure o paciente e não a doença. Você pinga um líquido floral na língua, ele dissolve, vai para a corrente sanguínea e promove o benefício. Quando você ouve a música do floral sonoro, que tem o mesmo nome dos florais originais de Bach, a ressonância da música faz o papel do líquido e promove um efeito mais rápido do que o líquido, porque não leva o tempo do metabolismo do organismo físico. Você recebe a ressonância pelo aparelho auditivo e essa ressonância se amplifica por toda a coluna, por toda a caixa torácica e se expande, e o benefício é quase que imediato. Então, atualmente, a gente está fazendo esse trabalho e é uma alegria poder fazer aqui com vocês. Muito bom, porque tem essa ideia do floral, porque, por incrível que pareça, muita gente não conhece o floral de Bach, né? Algumas pessoas ouvem dizer, e claro que quando a gente fala justamente dos florais sonoros, né? Só uma pergunta, que é uma dúvida que eu sempre tive. Os florais sonoros, eles se encaixam dentro daquele segmento terapêutico que o pessoal chama de musicoterapia? Sim, sem dúvida. A musicoterapia, ela é a atuação da ressonância, da frequência da música no organismo. Então, tudo entra pelo aparelho auditivo e se expande, a ressonância se expande e promove o benefício. Então, é claro que a gente usa o conceito da musicoterapia. Legal. E vocês levam esse trabalho para onde, assim? Onde que isso é aplicável? Isso é só no teu consultório, lá no teu trabalho de coach, ou você faz esse trabalho em grupo? Como funciona? Nós fazemos na rotina esse trabalho no meu atendimento de coaching, sempre eu ofereço os florais sonoros, sempre uma ou duas músicas em cada sessão, como um plus. A gente faz workshops de florais sonoros, daí eu e o Edu, ao vivo, a gente promove os eventos esporadicamente, e a gente tem um trabalho muito interessante com o Instituto de Psiquiatria da USP. A gente vai periodicamente lá, faz uns eventos com eles, e aplica nas pessoas que frequentam os eventos, alguns simpatizantes lá do projeto. Tem 2 projetos grandes, que é o IPQ Portas Abertas, a escola de medicina abre para toda a população, tem 300 terapeutas atendendo durante todo o dia, e tem um outro que chama Zen IPQ, é um outro projeto também, que abria as terapias integrativas dentro da USP para oferecer para a população. E a gente participa desses projetos, e eu acho que é aí exatamente que começou a consolidar a ideia dos florais sonoros como uma terapia integrativa. A gente está contando com a ajuda deles para ter essa oportunidade de ter um aval dos terapeutas. A Maria Aparecida das Neves e o Dr. Oswaldo Raquil, eles são os 2 coordenadores e nos ajudam bastante, dando essa oportunidade para nós, né? Poxa, que legal isso, hein? Saber que os florais sonoros podem entrar como uma prática integrativa. Aliás, é bom que talvez as pessoas não saibam, mas a própria musicoterapia, ela é uma prática integrativa que pode ser utilizada no Sistema Único de Saúde, assim como o reiki, cromoterapia, constelação, meditação, yoga, enfim, todas práticas, digamos assim, muito eficazes, né? E que funcionam muito bem para as pessoas. E é legal saber desse projeto que você está tocando aí, de colocar isso dentro dos hospitais, dentro de grupos, né, para que realmente isso possa acontecer. Só para você saber, Ciro, nós estamos aqui tanto no YouTube como no Facebook,
no Vivência Espírita, e tem algumas pessoas que estão participando junto com a gente. O Eduardo Gomes de Santana mandando boa noite para todos nós aqui no Facebook. A Marli Duenas também mandando um boa noite. E Vilma Tereza Matias mandando um boa noite para a gente aqui também. No YouTube, nós temos aqui a participação do Ricardo José Lemos de Castro e do Pablo Henrique mandando um boa noite a todos, e a Mari Torres também mandando um boa noite a todos. Se você estiver tanto no YouTube como no Facebook e quiser mandar pergunta para o Ciro ou para todos nós aqui, pode mandar pergunta que a gente passa aqui e fala um pouco a respeito. E só para a gente entender um pouco mais, no caso, o nosso programa ele trata muito de crianças e adolescentes, né? Como você já trabalhou, teve alguma experiência com esse público e você quer comentar alguma coisa a respeito? Sim, é muito comum. Normalmente eu tenho atendido adultos, mas adolescentes, alguns. E é bonito, o resultado do floral é tão imediato e tão eficaz que a reação para o adolescente que tem o foco multidirecional, ele presta atenção e fica bastante impactado, a impressão que eu tive de atender adolescentes. Eles ficam felizes com a sensação e promove um relaxamento por causa do ritmo do adolescente. É claro que cada pessoa tem uma composição, uma forma de reagir, mas, em geral, os adolescentes são antenados em várias coisas ao mesmo tempo. O que dá é foco para eles. Então, o que eu tenho atendido assim, de adolescente tem esse resultado. Crianças é bonito, porque dá um tipo de uma sonolência, mas dá uma sensação de muita alegria nas crianças que eu atendi, que foram poucas. Ah, legal. E como é que é o efeito quando você aplica esse floral sonoro na pessoa, no corpo físico, ou até mesmo no seu espiritual? Como é que é o efeito disso? Eu tenho uma experiência interessante que, desde o começo, intuitivamente, ao final da prática, eu pergunto para a pessoa se ela pode definir a experiência com uma palavra. Eu fui juntando essas palavras, às vezes para grupos, às vezes individual, e, em geral, a síntese dessa mensagem que vem de volta é bem-estar, equilíbrio e gratidão. E daí eu criei uma teoria que eu estou estudando ela, que eu acredito que quando você atinge o bem-estar, você caminha para o equilíbrio e, naturalmente, você sente vontade de agradecer. Então, esse ciclo cria um triângulo de autocura, que é bem-estar, equilíbrio, gratidão. Isso fica movendo a energia permanentemente e, em todos, em geral, sentem vontade de compartilhar o benefício que acabou de receber. É o estado de gratidão que promove isso. Então, fisicamente é assim, o som entra pela respiração, então a gente, mentalmente, a pessoa conduzir o ar, lembrando que o ar que a gente respira são partículas luminosas, junto com a música derramando permanentemente gotas sonoras. O ar entra, acaricia cada vértebra da coluna, pensando no corpo físico, e se assenta na base. Ao se assentar na base, traz essa sensação de leveza muito grande. É muito comum o relato de sentir leveza, como se estivesse obtendo o resultado de uma meditação convencional. Essa leveza promove um fluxo de luz que sobe da base, acaricia as vértebras da coluna, promovendo um brilho maior. Esse brilho se expande em toda a caixa torácica, por os ossos, músculos, células. Então, tem vários relatos que contam isso que eu estou tentando sintetizar para vocês aqui. É um benefício, bem-estar, equilíbrio e gratidão. Seria uma forma de resumir o efeito do floral sonoro. Legal. Porque tem uma coisa também na música, né, Ciro, que quando a gente ouve, ela traz uma ressonância, né, muito interessante, e isso mexe muito com a gente, né. Vou até contar uma experiência que agora na parte da tarde, sabe quando você está naquele momento que você não está se sentindo assim, que você precisa de uma revigorada, uma meditação, alguma coisa, aí eu peguei as músicas que você enviou para mim, né, que está no YouTube, e depois a gente pode comentar aonde que as pessoas podem achar. Eu coloquei um pouquinho, isso já foi suficiente para dar aquela acalmada, mas é interessante você sentir
essa vibração, essa ressonância, né, no nosso corpo, nos chakras, né, e também na nossa aura, né? Parece que isso dá uma reestruturada, né? É exatamente esse o benefício. Você também é extremamente intuitivo, né, Marcelo? Então você captou tudo sem precisar da intelectual, mas é basicamente isso. A ressonância é um dos elementos de cura floral. O floral sonoro tem 3 elementos de cura. A ressonância, que promove isso que você acabou de falar, uma expansão da frequência sonora dentro do organismo. Depois tem as gotas sonoras que caem permanentemente, junto com as partículas de ar que você está respirando e você está conduzindo. E depois você tem o fluxo do polimento da coluna, que você, durante esse processo, você gera um fluxo permanente, como se fosse uma espiral de luz que sobe da base até a nuca, polindo as vértebras da coluna. Então, as coisas que a gente tem das pessoas que fizeram o floral é de que a coluna brilha mais, muito mais intensamente. Então, a florada tem uma frequência. No momento da florada, a florada aquilo é uma frequência, quase que sonora. Então, o som repete essa essência curativa da flor. Interessante, porque a ressonância, quando a gente toca, ela vai pegar praticamente em todo o ambiente que a gente está presente, né? Seja no quarto, na sala, ou no consultório, né? Como você muito bem faz lá, quer dizer, a música quando você toca, ela vai pegar todo o ambiente. Então faz muito sentido quando você respira, né? Você puxa o ar para dentro, aquela vibração que acompanha todas as moléculas, né? Todas as partículas, também vão entrar dentro de você, né? Isso que é bem interessante nessa lógica, né? Vamos dizer assim. É interessante pensar que você conduz mentalmente o ar como se fosse um fluxo espiral de luz que está descendo. Então, falando nos chakras, como você citou, a gente cita na coluna para ficar mais fácil a compreensão do ponto de vista físico. Mas é natural que isso se amplifique para os chakras. Então, quando a gente respira, tem a respiração cutânea que a gente esquece dela. E a cabeça é muito grande, então muita coisa de ar entra pelo coronário. E aí se expande no frontal, no laríngeo. Então, quando eu faço a condução, eu vou ajudando a pessoa a conduzir o ar pelo organismo, usando a coluna como referência física, mas é natural que se expanda pelos chakras e promova esse bem-estar, essa sensação de bem-estar. E na tua experiência, quando você aplica o floral sonoro, a pessoa tende a permanecer naquele estado por aproximadamente quanto tempo? Eu tive o relato mais longo de uma pessoa que ficou 22 dias. Eu tenho uma planilha que eu vou lançando para fazer um controle. 22 dias é um negócio extremo, como se fosse um Guinness. Nossa, que legal isso, hein? Normalmente uma semana. Normalmente uma semana. É uma pessoa também que tem o hábito de meditar, ela já é receptiva a esse tipo de prática, então é diferente o efeito nela. Mas, na média, uma semana fica essa cúpula, porque é uma cúpula que a própria pessoa constrói. Então, é um processo de autocura. É um processo muito... que quem pilota o processo é a própria pessoa. Eu sou só um condutor e a música é o auxiliar que faz a conexão. Né? A música conecta. E as músicas do Edu e do Adriano... eu tenho orgulho de falar, são 2 amigos e são muito sensíveis e muito competentes na composição. A música é muito eficaz, tem uma eficácia muito grande. Muito bom, vamos ver, a gente convidou o Edu, né, e o Alexandre, né? Adriano, me desculpa. O Adriano e o Edu, eu conheço o Edu já junto com o Ciro. E, gente, ele realmente ele toca assim que parece que aquilo mexe com a alma, né? E eu tenho certeza que o Adriano deve ser muito, muito inspirativo. A gente convidou, né? Eles estão, obviamente, estão trabalhando, mas vamos ver se eles conseguirem um tempo, né? Para estar junto com a gente aqui, para compartilhar um pouco da experiência deles. E eu perguntei com relação ao tempo, porque no ponto de vista terapêutico, né, se você vai atender pessoas, se você vai tratar pessoas pelo trabalho que tu faz, que é maravilhoso,
tem essa questão da periodicidade, né? A pessoa pode, se é uma vez por semana, ela pode voltar, ela pode utilizar, né? Desse trabalho, dessa terapêutica, né? Dos florais sonoros. Sim, é muito comum a pessoa retornar. Retorna, pede para agenda novamente, né? Então funciona como uma terapia, porque a duração completa entre aplicar e conversar um pouco dá 30 minutos. É claro que aqui hoje a gente vai fazer uma versão sintética com só 3 músicas. Mas, normalmente eu coloco uma playlist que tenha 5, 6 músicas e converso um pouco antes e depois e compartilho algumas imagens para a pessoa compor a tela mental na hora da prática. Mas o objetivo é sempre criar o hábito da pessoa fazer a autoaplicação, como se ela aprendesse a fazer yoga e passasse a fazer periodicamente em casa, porque é uma prática de bem-estar, de cuidar da própria saúde mental. Então, eu tenho bastante gente que retorna nos florais. E você falou uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, né? Justamente no momento que nós estamos, né, por conta da pandemia, quarentena, todo mundo dentro de casa, né? A gente ainda não tem uma liberação definitiva, né? Parece que ainda está a passos muito lentos ainda, mas muita gente ainda dentro de casa ou sofrendo as consequências também por ficar muito dentro de casa, né? Então, como é que você pode aconselhar essas pessoas, principalmente crianças, né, e adolescentes, que às vezes não sabem lidar muito bem com essa questão que é nova para todo mundo, né? Como é que essas pessoas podem aplicar esse floral sonoro? Bom, primeiro, quando termina o processo da playlist que tocou, eu vejo a música que mais me emocionou no momento da prática e confiro com a pessoa se aquela música foi a que mais emocionou a ela no momento. E é muito comum coincidir de ser a mesma música. Então eu mando essa música, mando o link do YouTube do Concerto de Cura, onde o Edu colocou todo o projeto, todos os 10 discos estão lá. Então eu mando o link já do YouTube do Concerto de Cura com a música para a pessoa fazer autoprática, autoaplicação. Eu acredito que ouvir música relaxante, prestar atenção na respiração e se manter sereno, porque é muito difícil se manter sereno diante dessa situação onde a gente está impedido de circular praticamente, né? Sente falta das pessoas queridas, sente falta de um abraço. Então, tudo isso é novo para todo mundo. O que me conforta, Marcelo, é pensar que, de alguma forma eu imagino, não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas eu tenho imaginado que houve uma bruma de chão que desceu sobre todos nós. Então eu imagino assim, nessa situação atual, ninguém sabe o que fazer, ninguém tem certeza de como proceder, nem a OMS, nem os governos, nem a população. Ninguém sabe como se virar nessa situação. Mas todos sabem dizer como o outro deve se comportar. Pode reparar. Todo mundo fala, olha, usa máscara, olha, pega um papel para abrir a maçaneta, olha, se cuida, não sei o quê. Eu acho que dessa forma, uma bruma de compaixão desceu sobre nós. Então, passar a observar isso, eu acho que é um exercício interessante para a gente suportar, porque você vai reparar que tem muita gente que se preocupa com você e você nem imaginava que isso acontecia. Eu imagino que a compaixão chegou sobre nós. Assim, é uma teoria minha, eu espero que faça sentido para vocês, mas é o que eu tenho sentido. E a mudança de hábito também, né? Quando a gente vê um povo como o japonês que basta uma simples gripe, eles já usam máscara, né? Porque é cultural lá, pela preocupação de não espalhar isso, né? Não prejudicar o outro. Eu acho que isso é uma forma até da gente olhar isso e, de repente, por que não trazer esse tipo de modelo para cá, até mesmo com uma preocupação. Quer dizer, são coisas que a gente observa que acho que são interessantes, né? Dentro desse contexto de cuidado, né? E de fato, eu acho que o que você falou tem muito sentido. Essa compaixão que as pessoas têm, a preocupação, né? Quer dizer, o zelo, que é uma coisa muito importante, né? Ainda mais no mundo de hoje, né, Ciro? Quanto mais compaixão, melhor, né? Porque o mundo está precisando, a gente está vendo tanta coisa acontecer por aí que o mundo está precisando de compaixão. Aliás, qual floral sonoro que
trabalha com paixão das pessoas? Tem algum floral sonoro? Eu chamo todas as músicas de floral sonoro. Isso é importante esclarecer, que Legal. o projeto começou com o disco Música para os Florais de Bach, porque tem 38 músicas, obedecendo o nome original do Dr. Edward Bach, em inglês. Então tem 38 músicas. Ali tem para todas as emoções humanas, né? São 38 florais. Mas o Edu fez um disco recente, o último disco solo do Edu Gomes, se chama 432, explorando esse negócio da frequência de 432, em oposição à frequência 440, que é a convencional, né? E ali tem uma música que se chama Esperança e tem uma outra que se chama Gratidão. Essas duas músicas, em mim, promovem um estado de compaixão muito grande, muito grande. Você ouve a música Esperança, ela é muito sensível. Ela toca em você uma vontade de abraçar as pessoas que faz tempo que você não vê, uma sensação muito forte, assim. Então, são específicas para isso. Os florais foram desenvolvidos pelo Dr. Bach para neutralizar emoções negativas. Então, eu imagino que preocupação excessiva com o bem-estar dos outros é um dos grupos que tem no grupo de florais. Ali tem algumas músicas que podem ser usadas também para promover a compaixão. Se você pensar... Hoje, especificamente, eu não escolhi nenhuma delas, mas tem uma música nos últimos grupos que é White Chestnut. Ela é muito bonita. Eu vou ler o princípio do... Tem tempo para a gente ler o princípio? Posso ler? Pode sim, claro. Acho que é legal, todo mundo... O Dr. Bach escreveu: para aqueles que não conseguem impedir que pensamentos, ideias, argumentos que não desejam, entrem em suas mentes. Geralmente, em tempos nos quais o interesse do momento não é forte o suficiente para manter a mente cheia, pensamentos que preocupam e permanecem, ou se por um tempo descartados, retornam sempre. Eles parecem dar voltas e voltas e causar tortura mental. A presença de tais pensamentos desagradáveis expulsa a paz e interfere na capacidade de pensar apenas no trabalho ou prazer do dia. Então, é uma música que resgata o prazer de viver as coisas, o prazer de se livrar desse fluxo de pensamentos, porque no fundo a gente não é esse fluxo de pensamentos, né? A gente é alguma coisa fora disso, mas a gente se deixa levar. E hoje em dia o pensamento mais atuante é o do medo. Tudo promove medo. A mídia promove medo, as pessoas em volta ficam preocupadas falando do medo. Então, se eu ouvir uma música que te promova prazer pelo seu dia, pelo seu momento agora, neutraliza esse sentimento. Então, eu acho muito bonito, é compassivo, não é um floral específico para compaixão. Então, eu sugiro o 432, que é o disco do Edu, que está lá no projeto Concerto de Cura no YouTube. É só entrar e pegar o 432. São lindas as músicas. Esperança e Gratidão são duas músicas que eu recomendo para desenvolver mais para ampliar esse estado de compaixão, que, segundo eu penso, já envolveu toda a atmosfera, já envolveu a psicosfera nossa aqui nesse período de pandemia. Legal, muito bom. Depois a gente vai falar para todos os ouvintes onde eles podem encontrar essas músicas, tá, Ciro? Porque acho que o pessoal já tá ficando curioso, né? Poxa, eu quero ouvir essa música, né, para trabalhar isso em mim. Eu acho que isso é bacana. Aqui no Facebook, nós temos nos comentários de sala de vídeo a participação do Marco Antônio Pompeu de Moura, a Samara Alves, a Socorrinha Tobler, e também tem a participação do Jefferson de Santos, que foi meu aluno, um abraço para ele, Flávio Ferreira também, que é meu aluno, o Gleison entrando aqui, participando junto com a gente, a Yolanda Lima, Helena Pereira de Lima, Armando Guidon, Marisa Liberato, e o Jefferson manda uma pergunta para você que eu acho que é interessante. Qual o tempo de duração de cada aplicação? E funciona mesmo com pessoas que são resistentes a terapias? O tempo de aplicação de uma técnica de florais sonoros é de 20 minutos, 20 e poucos minutos. Eu reservo um pouquinho, então eu chamo de 30 minutos como média, para que tenha tempo de conversar um pouquinho com a pessoa e passar o conceito e
sondar, fazer um pouco de investigação, né? Outro dia eu atendi o diretor do IPQ-USP, o Oswaldo Raquil, e ele me sugeriu uma coisa interessante. Ele falou, Ciro, perde um tempinho e investiga com a pessoa como estão os sonhos dela depois da aplicação do floral. Porque ele tem a impressão, ainda é uma impressão, né, de que alguma coisa no córtex acontece que libera um pouco mais de abertura para ter essa possibilidade do sonho. Então, a resistência que as pessoas têm para a meditação é rompida nos primeiros minutos, Marcelo. Eu te falo pela experiência. Porque eu faço uma condução, onde eu vou falando, promovendo um relaxamento, e a música entra e a pessoa se entrega. Então, eu posso contar pela experiência minha mesmo, fazendo o floral há 5 anos, contra a resistência. Às vezes a pessoa é um pouco dispersa, mas você vai com um pouco de habilidade chamando. Então, eu nunca tive nenhum problema de resistência à terapia, especificamente falando dos florais. Até porque tem uma coisa, né? Quando se trata de música, a música independe de crença, né? Se você acredita ou não, resistência ou não, porque a música, como nós falamos no início, né, Ciro? Ela tem uma ressonância, essa ressonância vai entrar com a pessoa e isso vai mexer com o seu estado psicoemocional, né? O que, de uma certa forma, por mais resistência que você tenha, aquilo aos poucos vai desarmando. Pode ser que a resistência está dentro daqueles sentimentos que você comentou. Um deles, por exemplo, é o medo, né? E aí as coisas vão sendo trabalhadas e aos poucos a pessoa vai desarmando, né? Uhum. É interessante isso. Você está falando agora, eu ouvi você falando e me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu atendi uma pessoa, eu criei um link para agendamento dos florais sonoros durante a pandemia. E entrou uma pessoa que eu não conhecia, ela se identificou, e ela era psicoterapeuta de Porto Alegre. E estava com uma dor muito grande na lombar. E ela queria trabalhar isso, especificamente. Então, nós fizemos o trabalho, eu usei a música de um outro CD do Concerto de Cura, que se chama Sonar. É uma homenagem que o Edu e o Adriano fizeram aos seres marinhos. No Sonar tem uma música que se chama Água Viva, e tem uma outra que se chama Golfinhos, as duas homenageando os seres marinhos. Elas têm uma atmosfera tão profunda, de base oceânica, que ela ficou muito impressionada e ela terminou falando, Ciro, eu sou muito resistente a me entregar. Mas quando começou a tocar a primeira música, eu relaxei completamente, me esqueci completamente de que eu tenho esse problema e embarquei. E eu queria te confessar que a minha dor na lombar sumiu durante a prática. Então foi uma coisa assim inesperada, inusitada, né? E ela voltou a fazer o floral várias vezes já. É a terceira vez que ela pratica. Poxa, que legal, hein? Você sabe que antes da gente ir para o intervalo, o Lúcio, ele é músico, também gosta de música, né? Depois eu vou ver se ele quer perguntar alguma coisa para você. Aqui, só para a gente continuar aqui no Facebook, o próprio Jefferson estava falando, tem como ouvir um pouco desses sons? Jefferson, aguarda um pouquinho que nós temos uma surpresa daqui a pouquinho para vocês todos, tá? Só para a Solange Reis Siring participando com a gente, o Ed Costa, Márcia Leide Prachedes, Lúcia Parreira, enfim, muita gente no Facebook participando junto conosco. E aqui também no YouTube, a Elza Yoshi mandando boa noite, Marcelo e Ciro. Ciro é de São José dos Campos? Não, o Ciro é de São Paulo, mas o trabalho dele ultrapassa a barreira da localidade, né? Então, ou seja, vocês vão encontrar depois o trabalho dele no YouTube, no Facebook, acho que no Spotify também, né? Sim, o projeto Concerto de Cura, o som, as músicas, todas estão em todas as plataformas, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, SoundCloud, acho que o Edu já colocou, todas as plataformas. Legal. Eu uso o Google Play Music, que tem também, então todas as plataformas está disponível o projeto Concerto de Cura. Bacana. Aqui também tem a Valéria Salomão mandando uma boa noite para todos nós. Marisol Santos de Souza mandando um boa noite. E a Marisa Souza também mandando um boa noite. A Lígia Girardi mandando boa noite. E a Jamile Valente mandando um boa noite para todos nós, que ela inclusive esteve na última sexta-feira aqui, falando um pouquinho sobre a experiência dela, dos desafios
espirituais na adolescência. Quem não assistiu ainda, depois que terminar essa live, dá um pulinho lá no YouTube, procura lá que foi o último programa, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então nós vamos rapidinho, Ciro e colegas ouvintes, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos para continuar essa entrevista que está sendo muito bacana com o Ciro. E se você tiver alguma pergunta, pode colocar no Facebook, no YouTube, que a gente passa aqui para o Ciro, tá bom? Então vamos para o intervalo, a gente já volta. O programa Crianças do Século XXI volta já.
Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade. Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, quinto andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo C. Legal, agora são 18h44. Voltando com o programa Crianças do Século XXI. Vocês perceberam que a Carmen não está aqui, ela hoje infelizmente está ausente, né? Está entretida aí com umas questões, mas se eu fosse de vocês, até para ela lembrar, coloca aí nos comentários, tanto no Facebook como no YouTube, hashtag Volta Carmen, só para a gente brincar um pouquinho com ela, tá bom? Manda sua pergunta aqui pro nosso querido Ciro, que está falando hoje sobre florais sonoros. Ciro, uma perguntinha que me veio, que eu acho que é interessante. Como nós falamos muito, né, das coisas do espiritual, e a gente sabe, evidentemente, que os florais ou qualquer trabalho, né, terapêutico, ele não só beneficia a pessoa no que diz respeito à sua parte emocional, mental e físico, mas também tem o benefício espiritual, né? E durante o seu trabalho, teve alguma coisa que lhe chamou a atenção nesse sentido? Eu acho que tá no mudo aí, viu, Ciro? Tenho alguns relatos interessantes de experiência espiritual, tenho bastante, assim, primeiro porque é um assunto que me interessa, né? Eu, como o Marcelo sabe, eu trabalho na vivência do espiritismo muitos anos, depois eu acabei migrando para uma forma de conhecer outras religiões também, e virei um servidor. Hoje eu me considero um servidor, independente de doutrina, de religião, né? E eu tenho muito interesse por esse assunto do aspecto espiritual, porque eu considero que nós somos seres multidimensionais. E esses campos de consciência, que a gente chama de campos elevados, expansão da consciência, eu acho que nada mais são do que a nossa própria consciência no momento de expansão. E as pessoas, principalmente assim, efeito de perdão na relação com outras pessoas ou consigo mesmo. Conexão com a criança interior é muito constante, a pessoa me conta, porque tem um momento de meditação que eu faço uma conexão com o passado, que é uma técnica de coaching. E normalmente a pessoa resolve alguma coisa com a criança interior. E isso é bonito também. Então o aspecto espiritual eu acho que é o principal desse trabalho dos florais sonoros. É o principal. A música ajuda muito, eu faço uma condução, mas o efeito é como eu disse, quem está pilotando é a própria pessoa e ela acaba descobrindo coisas interessantes sobre o histórico dela, né? Isso você pode falar melhor que eu com a tua experiência em constelar, né? A pessoa, na verdade, dá um mergulho para dentro de si e ela conhece esse universo que muitas vezes fica secundarizado, jogado para o segundo plano, assim, né? Pois é verdade, né? Essa coisa de
de mexer com, vamos dizer assim, com o campo da pessoa, a gente pode chamar isso de vários nomes, né? Mexer com o inconsciente, mexer com o campo, mexer com essa estrutura psicoemocional, as lembranças, memórias, enfim, né? E eu acho que é interessante isso que você está colocando do resgate da criança interior, porque o programa fala de crianças, né? Mas não somente das crianças atuais, mas o momento em que nós também estivemos como criança, né? O momento em que a gente tinha alegria, tinha leveza, tinha a nossa inocência, a nossa pureza, e que por alguma razão isso acabou ficando para trás, né, Ciro? E as pessoas meio que deixaram isso de lado. E talvez, acho que a maneira como essa criança foi abandonada é que talvez seja o grande ponto, né? É um ponto fundamental que deveria ser objeto de pesquisa e de investigação permanentes. Eu acho que em algum momento a gente perdeu essa convicção de que a tua criança interior, ela joga contra se você se esquecer dela. Ela vira uma tirana. Então é fundamental você se reconectar, né? É um princípio dos mestres sábios. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra antes de trazer a oferenda, né? Então, o que você vai doar se você está cheio de mágoas e ressentimentos com a tua própria criança interior? Sabe esse negócio de perdão? Perdão, se não for auto-perdão, é uma forma de presunção, né, Marcelo? Então, eu acho que é interessante você buscar essa conexão. E o floral tem um efeito muito eficaz e imediato para esse caso de reconexão. Que é um momento que eu dou muita atenção, eu dedico alguns minutos da técnica em prestar atenção na criança interior, recebê-la, acolhê-la. E aí é você mesmo que enxerga esse resultado, né? Você mesmo que enxerga um caminho ali. Poxa, legal. Quer perguntar alguma coisa, Lúcio? Ô Ciro, me chamou bastante atenção o fato de você ter falado que o pessoal dentro da programação, né, tomou o floral e tal para estar fazendo as composições. Há esse tipo de trabalho com outros músicos, assim, compondo? Você conhece, tem notícia disso? De pessoas que... porque cada pessoa vai ser diferente, eu acredito, né, para estar fazendo as suas composições. Mas há esse tipo de trabalho feito? Lúcio, que eu saiba, eu fiquei sabendo dessa experiência do próprio Edu, que me contou que quando a terapeuta pediu os florais, eles, de comum acordo, combinaram de tomar os florais para saber do que estavam falando. Então, e o floral tem uma coisa curiosa, para quem já tomou floral, sabe disso. Quando você toma um floral, por exemplo, para ansiedade, na primeira semana que você toma o floral líquido, falando do floral líquido, você fica muito mais ansioso, vem à tona aquela emoção para que você tenha consciência dela, e tomando consciência dela, você promove o processo de cura. Então, eu não conheço ninguém que faça isso. Especialmente o Edu me contou que essa experiência aconteceu com eles, e a terapeuta ficou supervisionando e dando dicas e orientações. Olha, eles foram para isso, vai acontecer isso, aquilo, o que vocês acham, o que vocês estão sentindo. Isso foi parte do processo de produção desse CD, Música para os Florais de Bach. É um CD duplo, né? Ele tem 38 músicas, uma para cada floral. Então, eu fiquei sabendo dessa experiência por eles. Eu não conheço essa experiência entre outros músicos, Lúcio. Que legal. É muito bacana porque não só é uma coisa nova, assim, né? Pra gente, pelo menos pra mim é novo, mas eu sou formado em música, assim, e faço composições também. Então, fiquei pensando, né? Como será que para cada pessoa, acho que vai ser de um jeito, né? Tá recebendo floral, como você diz, vai despertar nela aquilo talvez que ela esteja precisando equilibrar. Mas no caso aí, eles fizeram em cima de uma proposta, né? E são seres humanos como os outros. Cada um sente de um jeito e vai viver de um jeito. Por isso que foi esse tipo de relação que eu fiz de pergunta para você. E em crianças, isso daí consta também, no trabalho com crianças, de estar, sabe assim, na parte de educação, tá usando floral e música junto? Eu conheço terapeutas de floral que fazem essa prática do floral líquido em crianças. O sonoro é um projeto que eu comecei com ele, porque eu resolvi dar esse nome de floral sonoro, e começou usando esse disco, Música para os Florais de Bach, do Edu e do Adriano. Então, eu não sei
com crianças assim se usa musicoterapia e usa floral separadamente. Eu não sei se junto existe alguém fazendo. Eu desconheço. Entendi. Seria legal, acho que uma ideia interessante, hein, Lúcio? A gente pode explorar. Bacana, né? Verdade, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal do trabalho dos florais sonoros, que é justamente esse momento de reflexão, né? Eu acho que a gente já pode até, antes de iniciar a prática, né, que foi inclusive uma sugestão do próprio Ciro, aonde que as pessoas podem encontrar esse projeto Concerto de Cura, né? Seria legal você de repente comentar, Ciro, porque eu acho que muita gente está interessada em trabalhar isso e conhecer, ouvir, né? Como você falou do CD dos florais de Bach, enfim, as pessoas devem estar bem curiosas. Então eu mandei o link aqui no chat para o Lúcio, para depois ele divulgar, mas o Concerto de Cura, 10 álbuns. Tem Música para os Florais de Bach, que é duplo, e tem mais 8 álbuns que o Edu e o Adriano vêm fazendo há muitos anos. E aí o Edu colocou todos num canal do YouTube que se chama Concerto de Cura. E aí dá no Spotify, Deezer, iTunes, todas as plataformas, Google Play Music. Você vai lá, basta fazer a busca, Concerto de Cura, você vai ter todo o som disponível, todos os 10 álbuns. Maravilha. E tem alguma orientação que você faz, por exemplo, se a pessoa quiser fazer a utilização dessas músicas para aplicação no seu consultório? Ou, por exemplo, nós estamos falando de um momento de quarentena, né? Todo mundo dentro de casa. Tem como a pessoa, sei lá, escolher uma música? Tem alguma indicação para esse momento que as pessoas estão vivendo? Como você falou até do medo, né? Não sei se de repente você quer entrar um pouco mais nesse assunto ou sugerir alguma outra faixa de música do Floral Sonoro? Tem algo interessante que recentemente o Edu fez, que foi colocar playlists. Então tem ali uma playlist para angústia, uma playlist para solidão, uma playlist para depressão. Ele separou as músicas e colocou ali uma playlist já disponível. Então, por exemplo, se é específica essa emoção que você quer trabalhar, você vai direto naquela playlist e põe para tocar. Mas eu acredito que é muito mais eficiente você pôr para tocar, escolher a música que melhor toca em você naquele momento, porque as nossas emoções são dinâmicas. Então pode acontecer de um momento que você está ansioso, no outro você está extremamente relaxado. E isso os estímulos externos não param, então a gente está sempre mudando, está sempre em movimento com as nossas emoções. Então eu acredito que o melhor método é você escolher a música que mais te agrade e importar aquela música, como se o seu coração fosse uma alfândega, você abrisse e importasse aquele som para dentro de você, e aí você mesmo vai conectar consigo mesmo, com o seu ser superior e desenvolver uma terapia. Eu acho que é mais eficaz assim. Mas a playlist ajuda para começar. Mas eu tenho instigado as pessoas a desenvolver esse método de autoterapia, como se as notas musicais são gotas sonoras, porque você está respirando junto com o ar, e as notas musicais fossem agulhas de acupuntura. Então, por exemplo, na prática do floral sonoro, você visualiza a sua coluna, identifica um ponto de tensão, inspira o ar, leva até aquele ponto, expira, dissolvendo aquela tensão. É uma autoterapia, você usa a nota musical como uma agulhinha holística, né? Como se fosse, chama acupuntura, né? Se fosse dar um nome para essa técnica. E tem sido bastante interessante, porque as pessoas têm gostado de fazer isso e elas se sentem motivadas a fazer. Pô, bacana. Tem algumas participações aqui junto com a gente. A Jamile Valente dizendo: o floral é maravilhoso, só tenho ótimos resultados, tanto com animais quanto com pessoas. E ela continua: as frequências vibracionais atuam em todos os campos. A música é um perfeito veículo, né? Tem também um alô aqui da Tarcis Rosa, né? Um abraço para ela aí que está nos prestigiando. E a Lucilene também mandando um alô para a gente aqui no YouTube. Bom, acho que a gente pode fazer então uma vivência, né? Como você sugeriu. Você quer colocar qual música, Ciro, para a gente colocar para os nossos ouvintes?
Eu escolhi para a gente fazer hoje por causa do momento de quarentena e porque a gente está pensando nas crianças do século XXI. Eu pensei em tocar Impatience, Vervain e Sweet Chestnut. Foi essas três que eu te mandei, né? Isso. Você, enquanto o Lúcio vai preparando, você quer colocar elas na sequência para tocar, é isso? Ou você quer fazer uma e depois fazer outra? Como você quer fazer? Tocar na sequência é melhor, porque daí eu vou fazendo a prática e vou conduzindo durante o tempo das três músicas. Tá bom, legal. Enquanto o Lúcio vai preparando aqui pra gente, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre cada uma dessas, né, que você colocou. Ok. Se você pegar o floral Impatience, vou trabalhar com o princípio do floral sonoro do Dr. Edward Bach. Impatience é para aqueles que são rápidos em pensamento e ação e que desejam que todas as coisas sejam feitas sem hesitação ou atraso. Quando doentes, ficam ansiosos por uma rápida recuperação. Acham muito difícil ser pacientes com pessoas que são lentas, pois consideram isso errado e uma perda de tempo. E vão se empenhar em tornar as pessoas mais rápidas de todas as formas. Frequentemente, preferem trabalhar e pensar sozinhos, para que possam fazer tudo na sua própria velocidade. Interessante isso, hein? Esse é um princípio do floral do Dr. Edward Bach, em 1930. Então, você veja como as coisas são atemporais. Aqui ele está falando de atemporalidade mesmo, né? É verdade, né? Mesmo que seja uma época antiga, ainda tem uma forte ressonância com esse momento atual que nós estamos vivendo. Muito bom. Então o Lúcio vai colocar a música e aí você fica à vontade de conduzir, tá bom? Ok. O que eu sugiro para todos agora é que os olhos físicos e abram os olhos do mundo interior. A visão integral. A partir de agora, vamos dar ao seu coração uma pausa para que recupere o equilíbrio e a intimidade. Então, Lúcio, para tirar um pouquinho do volume, deixar um pouquinho mais baixa a música. Inspirando um fluxo de luz, partículas luminosas que entram pela caixa craniana. Incidência dessa luz no frontal, desobstruindo as vias respiratórias. Incidência dessa luz no laríngeo. Você conduz o seu fluxo de ar luminoso, espiral que vai envolvendo a coluna, vértebra por vértebra. Trabalhando no cardíaco, expandindo levemente a caixa torácica. Trabalhando no gástrico e se assentando serenamente no lago da Trivase. Inspira, conduzindo essa espiral luminosa. Que passa por todos os chakras, beneficiando, trazendo uma sensação de calor, leveza e expansão no centro do peito. Passamos a respirar através do coração. Inspira, leva o ar até o centro do peito, segura. Expira, doando esse ar ao seu coração. Inspira, leva o ar ao centro do peito, segura. Expira, doando esse ar ao seu coração. Inspira, leva o ar ao centro do peito, segura. Expira, doando este ar ao seu coração.
Busque uma memória que expresse a sua gratidão pela vida. Seja um rosto de uma criança amada, seja uma paisagem da natureza, uma grande alegria e gratidão que você tenha vivido. Escolha essa memória, viva novamente esse momento. Inspira essa memória, leva ao centro do peito, segura. Respira, doando esta memória ao seu coração. Inspira a sua memória luminosa, leva ao centro do peito, segura. Respira, doando esta memória ao seu coração. O coração é particularmente sensível a quaisquer sentimentos de gratidão. Então ele desperta, desconfiado, e repare que este ar calmo e envolvente não é o acaso. É a dádiva da atenção que está recebendo de você neste momento. Coração grato promove um alinhamento com o cérebro e os dois passam a funcionar um fluxo de gratidão mútua. Aproveitando esse som grave permanente na música, passamos a respirar no básico. Inspira, leva o ar até a base, contrai um pouquinho as pernas como se fosse levantar, segura. Expira, relaxando as pernas, deixando o ar circular, escorrendo pelos pés, pernas, mãos, braços. Inspira, leva o ar até a base, contrai um pouquinho. Expira, relaxando as pernas, ativando um fluxo de luz que sobe pela base e vai acariciando todas as vértebras da base, da lombar, da parte inferior das costas, da parte central das costas, segue subindo. Chega na nuca, expansão serena de luz. Esse brilho se expande além da coluna, envolve todos os ossos, músculos, células e tecidos do teu organismo. Você arruma a sala do teu coração para receber pessoas amadas. Inspira a tua memória luminosa, leva ao centro do peito, segura. Expira em doação às pessoas amadas que vêm te visitar na sala do teu coração. Você observa a porta da sala. Chegam seus pais, seus antepassados, crianças amadas, amigos da infância, da adolescência, da idade adulta, colegas de trabalho, de escola, pets, amores e amigos, todos confortavelmente aconchegados na sala do teu coração. Então você inspira o benefício do floral sonoro, expira como um spray perfumado que envolve todos os seus visitantes amados. Gratos, eles começam a sair. Você agradece a presença em seu coração e observa lá fora a porta da sala do teu coração. Uma criança que vem vindo, descalça. Observa como ela não toca no chão enquanto caminha, levemente suspensa. Para na porta da sala do teu coração, pede para entrar. Você olha nos olhos e reconhece. É você, com 8 a 9 anos de idade. Sua criança entra, com as mãos espalmadas, derrama uma cascatinha de luz no teu coração.
Adormece na rede que você colocou e sonha contigo os sonhos da infância. Na infância, tua inocência era o que te protegia. Inspire o benefício formal. Respira em doação à tua criança interior. Inspira o benefício do floral. Expira em benefício de quem quer que esteja precisando neste momento. Gotas sonoras caindo permanentemente do ar que você inspira, circulando em espiral cada vértebra da coluna, desde a nuca até a base. Fluxo de luz que sobe da base, acariciando as vértebras da coluna, desde a base até a nuca. Você inspira o benefício do floral. E expira, dissolvendo qualquer tensão que ainda exista na tua coluna neste momento. A partir de agora, sereno, assentado sobre o lago da tua base, permita-se ouvir o silêncio interior em combinação com o floral sonoro. Inspira o benefício do floral. Deixe que ele circule por teu organismo livremente. Expira em doação a quem quer que esteja precisando neste momento. Fluxo de luz que parte do teu coração, em estado de gratidão pela atenção que você deu a ele, sobe serenamente, vai se impregnando nas paredes, no piso, no teto, nos cantos, portas e janelas, nas pessoas que convivem contigo, nas pessoas que ainda virão, serão tantas. Segue subindo lentamente a espiral de luz, envolve o bairro, a cidade, o país, o planeta, segue subindo infinitamente, até se fundir na fonte de toda a luz e se derramar sobre você como uma cascata de luz, cabeça aos pés. Serenamente movimenta os dedos dos pés, os dedos das mãos, movimenta as pernas, movimenta a base, a coluna toda, movimenta a nuca, os ombros. Dá uma longa e lenta espreguiçada, sentindo o benefício da música, do floral sonoro em seu organismo. Abrindo os olhos e retomando a consciência do corpo. Lembrando de doar esse benefício a cada expiração, para que ele promova benefícios a pessoas que nem sequer você conhece. Inspira o benefício do floral. Expira em doação a quem quer que esteja precisando neste momento. Bem-estar, equilíbrio, gratidão.
bem-estar e gratidão. Ok, retomando aqui. Voltando para a Terra, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, gratidão. Acho que quem estava em casa ouvindo a gente, se pôde acompanhar realmente, né, todos os passos, com certeza aproveitou bastante. Muito, muito legal mesmo. Lúcio, quer comentar alguma coisa? O Ciro tinha falado aí que pra gente se identificar com uma música, né? Eu me identifiquei mais com essa Sweet Chester. Eu acho que ela foi a que mais me chamou a atenção, assim, em termos sonoros, harmônicos, foi a que mais me chamou a atenção. Vamos chamar, então, a leitura do princípio do Dr. Bach para o Lúcio falar para nós se faz sentido. Sweet Chestnut é para aqueles momentos que acontecem a algumas pessoas quando a angústia é tão grande de forma a parecer insuportável. Quando a mente ou o corpo sentem como se tivesse suportado até o limite máximo de sua resistência e que agora deve ceder. Quando parece não haver nada além de destruição e aniquilação à vista. Isso é o que a mídia quer que a gente acredite, né? Mas a gente aqui acabou de sentir que nós temos perfeitamente condições de criar um outro ambiente, né? No final do ela fala, faz a entrega, cede, faz a entrega, né? Então esse floral tem esse princípio, Lúcio. Eu não pude, assim, me entregar totalmente à música porque eu tenho que ficar comandando aqui o computador, as coisas, mas, assim, foi a que mais me chamou a atenção nesse sentido mesmo, que mexeu comigo, que, como a palavra seria assim, me jogou para dentro de mim mesmo, que começou aí, se eu ficasse eu ia, né? Eu ia ficar bem mais à vontade, mas só que eu não podia. Mas foi muito legal, foi tranquilo, a emoção foi muito boa. Não, e você realmente, então foi mais profundo, né, o sentimento. Foi. Você tem a noção exata do efeito da música no organismo, né? Bacana. E quem estiver aí assistindo a gente, comenta o que sentiu, né? Rapidinho, né? Porque daqui a pouco nós já vamos encerrar, né? O pessoal tá comentando aqui, eu vou até ler. Eu tô compartilhando um pouco do Concerto de Cura, o canal no YouTube, aqui no Facebook, né? Tô compartilhando também o Instagram do Concerto de Cura, que eu acho que é pro pessoal acompanhar, ver o Jefferson dizendo sensacional, que ele tava esperando, né? Então ele tá muito feliz, assim, com o que aconteceu aqui. No YouTube, a Lucilene mandando um alô para você, parabéns Ciro, Ser de Luz, Camila Furlan, que tema interessante, não conhecia, parabéns Marcelo, Lúcio e ao Ciro e o convidado. E a Mari Torres também mandando muito bom, gratidão. A Ana Luiz Bernstein, gratidão, eu me emocionei, que energia, eu e minha filha de 5 anos aproveitamos muito, olha que legal isso, hein? Muito bom. A Sandra Cipolla... Eu fiquei muito interessado. Oi? Eu fiquei muito interessado em fazer florais para crianças. A gente podia organizar um grupo, né, Lúcio? Marcelo. Com certeza, a gente pode fazer aqui ao vivo mesmo no programa. Vamos combinar uma próxima para a gente fazer algo até específico para as crianças, né? Bem legal, muito bom mesmo. A Sandra Cipolla mandando gratidão, aproveitei e amei. Camila Furlan, eu também me emocionei aqui. Rosana Lapequino, gratidão. Zenaide Rosa, boa noite Ciro, Marcelo e Lúcio. Não conheço, amei tudo isso e me identifiquei com a primeira música, amei, que é a Impatience, né? Que foi, inclusive o Ciro comentou pra gente, mas depois se você perdeu, não se preocupa, dá uma olhada depois, dá uma reprisada na live, vai ficar gravada no canal no YouTube do Vivência Espírita, que tem uma parte lá que ele fala um pouquinho sobre o Impatience, que é bem interessante. A Lialvo mandou o melhor jeito de terminar a semana com harmonia e paz. Obrigada. E também mandando, tenho orgulho de ser sua filha. Olha que legal. Bacana. Michele e Cristina, meu coração ficou acelerado logo de início. Muito legal.
E a Yolanda Lima trouxe tranquilidade, apesar que a fala do Ciro estava cortando um pouquinho. Que, na verdade, por esses meios online, dá uma cortadinha mesmo, né, Ciro? Faz parte. Mas até que eu ouvi bem. Tava bem... Nossa, me concentrei que eu viajei aqui. Eu já estava em outra dimensão. Eu tenho sentido, eu tenho feito desde que começou a quarentena, então já vai fazer, sei lá, 60 dias que eu estou praticando florais sonoros diariamente. E eu percebi que as ferramentas de streaming que tem disponíveis, tem Hangout, Meet, o Meet é o melhor deles, assim, tem um resultado muito excelente, muito eficaz. E tem ferramentas que têm uma qualidade de áudio melhor, porque tá todo mundo fazendo live, fica um pouco conturbado, fica meio congestionado, né? Então esse efeito do áudio não chegou o momento de todo mundo ter um áudio perfeito nas lives. A gente vai chegar lá. Tem que ter paciência. É verdade, você tem toda a razão. Deixa eu ver aqui se tem mais pessoas comentando. Bom, infelizmente nós vamos ter que começar a fazer a finalização, né, Ciro? Porque o Ciro tem um compromisso. Acabei roubando o Ciro para participar com a gente aqui, mas ele tem um compromisso, então eu queria aproveitar esse momento para pedir as suas considerações finais, viu, Ciro? Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Pena que o Edu não pôde participar junto com a gente. Quem sabe a gente na próxima tenha você, tem o Adriano também, que você comentou, né? E de repente a gente faz algo juntos aqui, uma coisa diferente, né? O que tu acha? Eu acho muito interessante e gostaria de ter essa experiência, de fazer junto com o som, talvez a gente fazer o som, combinar com o Lúcio para a gente fazer o som, talvez a fonte, a emissão seja toda daí, né, Lúcio? Inclusive a gente fazer daí, para fazer uma coisa mais, quando for possível, né? Eu acho interessante a gente ter essa experiência. Porque quando a gente faz os eventos ao vivo, no IPQ USP, por exemplo, no Safira a gente já fez, né, Marcelo? Isso, a qualidade do som faz muita diferença, porque aí o resultado da ressonância no organismo é muito mais potente, muito mais interessante do ponto de vista terapêutico, né? Então era legal a gente poder fazer um dia com um som mais aprimorado. Deixa só passar um pouco essa situação toda que nós estamos vivendo, que a gente está começando, né, a se recuperar e tal. E aí quando vocês vêm para cá, para São José dos Campos, e a gente faz aqui, né, no Perfeito. estúdio, né? E aí quando tiver mais aberto assim, quem quiser vir aqui, claro, vai ter que ter um controle aqui, mas a gente faz a aplicação dos florais aqui. Você, o Edu, o Adriano, quem sabe, né? Vamos torcer por isso. Essa ideia. É isso aí. Pessoal, vamos já começando a encerrar. Só ver aqui outros comentários que o pessoal tem feito aqui no YouTube. O Ricardo José Lemos, gratidão a todos. A Yolanda também agradecendo bastante por esse momento, né? Então, Ciro, eu quero que você faça suas considerações finais para a gente te liberar. Eu gostaria de agradecer, Marcelo, pelo convite, a Carmen. Toda semana a Carmen me manda o link do programa, todas as sextas vocês estão aí no ar. Parabenizar o Lúcio por essa iniciativa, é um projeto muito bonito. As crianças do século XXI são as crianças que vão carregar tudo de bom que a gente construiu até agora. Então, nada mais interessante do que trabalhar para que elas deem continuidade a um projeto que a gente vem tocando, né? Que é de construir um mundo melhor. Eu acho que isso, eu me senti aqui dentro de uma cúpula de construção de um mundo melhor. Fiquei feliz, eu sinto a vibração do programa, a proposta, a energia toda, o acolhimento de vocês. Então, eu estou muito feliz com a oportunidade e quero sugerir às pessoas para refletir sobre isso que eu falei. E a gente vai sair mais fraterno dessa quarentena e ninguém sabe o que fazer, mas todo mundo sabe te dizer como se comportar. E isso é um sintoma de compaixão. Então, a função pedagógica da pandemia tem sido para nós valorizar as coisas que realmente têm valor. Né? Como eu gostaria agora de estar abraçando minhas filhas.
como vocês gostariam de estar abraçando as pessoas amadas que convivem contigo? Então, vamos aproveitar para fazer dessa espera uma escola. A gente vai sair, com certeza, sim, mais fraterno dessa quarentena. Por enquanto, eu fico feliz de não saber o que fazer junto com todos, porque é bonito saber que ninguém sabe o que fazer, mas todos juntos não sabem o que fazer. Então, vai sair uma resposta interessante para toda a família humana neste momento. E nisso eu acredito, sem querer romantizar a crise, porque ela é muito dolorida para quem está perdendo seus familiares, é claro, os profissionais da saúde, mas eu acho que a gente junto, não sabendo o que fazer, abre uma fenda de humildade em todos nós, de saber que essa resposta está mesmo no coletivo. Não adianta a gente achar que ou um grupo, ou um governo, ou uma instituição vai trazer respostas. Não, se não for todo mundo junto, a gente não vai encontrar essa resposta. Então, que seja na compaixão, na fraternidade, e nesse trabalho permanente, né, Marcelo, que não termina, que é o trabalho de plantar sementes do bom, do belo e do verdadeiro, para que sejam compartilhadas e que cresçam árvores que expressem esse amor que a gente sente uns pelos outros e que agora está ficando mais evidente. A gente está treinando mais a amar, porque a gente está morrendo de ansiedade por expressar esse amor, né? Exatamente. É isso, profundamente a oportunidade. Legal, e você falou uma coisa que é muito importante, né? Nós estamos vivendo realmente um momento em que, como a gente não sabe o que fazer, eu acho que quando a gente está todo mundo nesse processo, a gente sabe que tem que aprender alguma coisa, né? Eu acho que esse momento todo é para a gente aprender algo mesmo. E talvez valorizar aquele abraço, valorizar as pessoas que a gente muitas vezes pode dizer que ama, mas na distância que a gente vai realmente sentir se realmente amamos ou não. Eu acho que quando as pessoas começarem a sair, né, dessa situação toda, tenho certeza que acho que a valorização humana ela vai ser tão importante quanto, né? Não só a gente se preocupar com as questões financeiras, econômicas, porque, claro, todo mundo precisa, mas nunca se valorizou talvez tanto um abraço, uma aproximação como agora, né? E essa compaixão é extremamente importante. Então, Ciro, muito obrigado. O Jefferson mandou aqui, que pena que acabou, né? E a Uli Oliveira também mandando um parabéns. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Ciro, mais uma vez, sou muito grato. Vou te liberar, que eu não quero te prender também para não te prejudicar. Você tem um atendimento, nesse teu trabalho. Então, muito obrigado mesmo de perguntas. Gratidão ao Lúcio. Eu que agradeço. Né? E na próxima sexta-feira, nas 18 horas, nós vamos estar aqui novamente com o programa Crianças do Século XXI. Então, Ciro, fica aí que depois eu só vou bater uma fotinho rapidinho, tá bom? Muito obrigado. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta, 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.